pelo privilégio de poder viver mais um dia, agradecer pelo privilégio de sermos filhos de Deus. Coloca o teu coração agora diante do Senhor. Cada um chegou de um jeito, não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui hoje na igreja, mas cada um chega de um jeito. Hoje chegou um senhor aqui na igreja e disse assim: eu não sei por que eu vim parar aqui. E Deus falou com ele. Então, que Deus possa falar contigo, assim como falar comigo, que esse culto seja para Ele. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele seja o centro dos nossos corações, do nosso pensamento. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor habite neste lugar, que o Senhor habite na nossa mente, no nosso coração. Deus, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, queremos nos conectar contigo, Senhor, de todas as formas, Deus. Queremos cantar, queremos orar, queremos, Deus, ouvir Tua palavra, Senhor, queremos praticar ela, Senhor. Nos dá, Senhor, capacidade para isso através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos que o Senhor habite em nós, Senhor, fala conosco. Nós queremos Te dar o nosso louvor, Senhor, o louvor que só o Senhor merece. O Senhor é digno, Senhor, de receber, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós queremos cantar isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar que esse Deus é o nosso respirar. Amém? Que seja a tua oração inicial neste culto. Esse é o teu momento com Deus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o nosso alimento. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti, Jesus. E
nosso Deus possa ser o nosso respirar diariamente. A gente vai cantar uma música. A gente cantou ela uma vez só aqui na igreja. E pode tocar o refrão dela? Não é essa. É uma outra. A gente vai cantar para a gente conhecer. Vamos cantar 2 vezes o refrão dela. E depois nós vamos tocar outra. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. De novo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. A gente está sem a letra por enquanto, mas a gente vai cantar de novo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos teus braços, onde eu encontro teu refúgio. Vamos cantar de novo? Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Mesmo sem a letra, vamos fazer disso a nossa oração. Presta atenção nessa letra. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, tem um novo amanhã. Preparado pra mim.
Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Possamos nos render ao Senhor em todo o tempo. Agora acho que já deu para decorar um pouquinho, depois a gente canta de novo. Nós vamos cantar, pedir que o Senhor reine. Esse Deus a quem nos rendemos, que esse Deus reine sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre toda a terra. Então a gente vai começar com o violão. Enquanto isso, você pode sair do seu lugar, dar um abraço gostoso quem está do teu lado, quem está atrás, enfim, quem é visitante. Depois a gente vai apresentar, mas sinta-se à vontade. Esse aqui é um lugar de pessoas que amam a Deus, que amam as pessoas também, tá bom? Então a gente vai começar tocando. Pode sair do teu lugar, cumprimentando. Que Deus abençoe a cada um. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que Ele reine sobre o nosso pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, possa refletir o Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar Reina em mim, Senhor. reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que o Senhor possa reinar todo dia, a cada momento na nossa vida. Possamos permitir isso. A próxima música que nós vamos cantar fala sobre o amor de Deus, que Ele é incondicional. Apesar de nós, Ele ama, continua amando demais. Nós vamos cantar isso. Que nós entendemos que esse amor de Deus é incondicional. Se você ainda não entende isso, pede para Deus te falar: Senhor, não entendo esse amor. Fala comigo hoje. Para quem já entende, Deus, obrigado por esse amor. Apesar de mim, pecador, o Senhor me ama muito. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, Deus me ama muito. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído,
Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada, Deus, pelo teu amor incondicional. Obrigada, Senhor, pela tua graça, Senhor, que é muito maior do que nós. E, Senhor, nós queremos continuar te louvando, Senhor, queremos continuar com o nosso coração, Deus, voltado a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Graças a Deus. É bom louvarmos ao Senhor e estarmos juntos. E aí, tá frio ou é psicológico? Quem acha que é psicológico, levante a mão. Psicológico ali. Quem acha que tá frio mesmo? Tá frio, né? Ontem fez bastante frio. Quem é que tomou chimarrão no final de semana? Quem é que comeu umas berga, como diria o gaúcho, umas bergamota? Bastante gente que vivencia o inverno, né? O Rio Grande do Sul é assim, um estado que faz frio, mas tem um povo muito abençoado, um povo muito querido. Graças a Deus, porque nós estamos juntos aqui para louvarmos ao nosso Deus. Eu queria ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Isaías capítulo 55, de 6 a 9, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor. Ele é um Deus que pensa acima de nós, porque Ele está acima de nós. Ele vê muito além do que nós podemos enxergar. Ele quer dirigir as nossas vidas, e por isso nós devemos buscá-lo. E este culto é um ambiente para isso também, porque além deste culto, nós temos toda a semana para estarmos na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus quando a gente vem a um culto. Nós devemos estar sempre na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus quando nós oramos. Nós já estamos na presença de Deus. E nós então queremos prestar um culto essa noite ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, nós queremos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque podemos chegar aqui e, juntos com os nossos irmãos, te adorar, estar em comunhão, estar em alegria e renovar a esperança para mais dias viver diante do Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso e te honramos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos conhecer os visitantes que estão presentes nesta noite. Eu vi algumas pessoas, algumas que já vieram
segunda ou terceira vez, outros pela primeira vez, algumas pessoas que já foram membros aqui da igreja, outros que são visitantes, foram convidados por outras pessoas. Então eu queria que você que está, não o visitante, você que está ao lado de visitantes, que estão visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, apresentasse os visitantes e aproveitasse e desse mais um abraço neles, tá bom? Então, esse momento é para você apresentar os visitantes. Podem começar. Alexandre. Sim. Que bom. Assim, eu não conheço eles, né? Conheci o Trindade e abracei ali, mas eu sei que a igreja gosta muito desses irmãos que viveram aqui há um tempo atrás, alguns anos atrás. Então, que bom, que Deus abençoe vocês. E como eu não conheço vocês, mas eu percebo que vocês deixaram marcas muito boas aqui no ambiente da igreja. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Graças a Deus. Mais alguém? Mais visitantes? Júlio, pode apresentar. Deus abençoe, Rafael. Tá bom. Seja bem-vindo. Mais alguém? Visitantes? Primeira, segunda ou terceira vez? Não? Alexandre? Segunda vez, né? Quer apresentar de novo? Repetir? É a segunda vez, né? Marcelo e Fernanda. Jordana, filha deles. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Depois de domingo que vem, daí estão liberados, já ninguém vai incomodar mais, tá bom? Tem mais 2, aí repete de novo, todo mundo. Mais alguém, gente? Está nos visitando primeira, segunda ou terceira vez? Só esses irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Nós teremos agora o momento dos avisos. Você sabe que o momento dos avisos você tem 2 opções, não, 3. Ou você presta atenção, ou olha para o lado, ou dorme. Algumas pessoas dormem, mas se você não dormir, queria dar alguns avisos para você neste momento. Após o culto, nós teremos cantina. Você, em vez de sair reto aqui, dobra à esquerda, liga o pisca para a esquerda e vai ali no salão anexo. E já aproveita e já janta aqui. Um lanche ali muito bacana que as irmãs fazem com tanto amor e carinho. Então, estejam presentes ali. Dia 31 também, próxima quinta-feira ou sexta? Quinta-feira, né? Nós teremos o culto da vovó. Então, traga as vovós aí, estejam presentes todas e fala com a irmã Rosângela, tá bom? Na semana que vem também nós teremos Santa Ceia do Senhor. Depois da Santa Ceia também vai ter almoço para aquelas pessoas que desejam almoçar aqui na igreja. Um almoço muito especial também para estarmos em comunhão entre os irmãos. E o pessoal do louvor também vai ter uma reunião após o culto no próximo domingo. Irmãos, eu queria dar mais um aviso sobre o Habitudes. Existe uma universidade em São Paulo chamada Universidade da Família. Eles não estão dando conta de tantos convites que eles têm pelo Brasil para suprir as igrejas. Eles falam em todas as áreas da família, e uma das áreas é jovens e adolescentes. Então, nos dias 15 e 16 de agosto, estará presente aqui um casal da Universidade da Família que vai falar sobre o curso Habitudes. Qual é a ideia do curso? Eles vão treinar líderes para que eles possam treinar novos líderes de jovens e adolescentes. É muito interessante. Esse treinamento é através de ilustrações, é através de imagens. É muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Então você que se interessa por isso, você que gostaria de trabalhar com jovens ou adolescentes, ou mesmo que você é pai e gostaria de colaborar nesses ministérios da igreja, participe, porque realmente é muito bom.
essa Universidade da Família, eles estão sendo convidados por todo o Brasil para dar palestras nas igrejas e apoiar e nutrir as igrejas com relação a ministérios que têm relação com a família, abençoar a família nas faixas etárias. Então, participe se você quiser. Mais um aviso, para vocês não dormirem, só mais um. Semana que vem os casais estarão indo a Vale Vêneto, é isso? Tem mais quantos lugares? 4. Então, 2 casais no ônibus para Vale Vêneto. Eles vão jantar lá, o negócio é chique. É de alto nível o negócio, é bacana. Então, você que gostaria de participar, tem mais 2 casais só, fala com o Alexandre na saída do culto, tá bom? É muito bacana, vai ser especial mesmo. Muito bem, nós queremos convidar as crianças a descerem. Podem descer hoje direto, os juniores também, alguns juniores na galeria, as crianças, vocês podem já ir descendo com as tias que vão colaborar nesta noite com o culto das crianças. Uma coisa muito importante, o culto das crianças é tão importante como o culto aqui em cima. É muito importante. Então nós queremos abençoar as crianças, queremos agradecer pelas professoras que têm abençoado essas crianças, tá bom? Se você tem amigos, vizinhos que têm filhos, traga eles ao culto, porque nós queremos também abençoar as crianças e os juniores também, sempre no culto da noite. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração agora, um momento de oração, de clamor ao nosso Deus. É interessante que quando nós chegamos num culto assim à noite, cada pessoa que está aqui vem de um lado, vem de uma região, da cidade ou até de outro estado ou de outra cidade para estar aqui. Cada um de nós traz no coração os seus desafios, as suas lutas, as suas questões, tudo aquilo que está enfrentando, está vivenciando. Eu gosto muito de um homem da Bíblia que não é muito conhecido na Bíblia, mas ele é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Ele se chama Benaia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Benaia. Benaia foi um grande homem, mais especificamente um grande guerreiro de Davi. E neste momento de oração agora, nós queremos ser desafiados por Deus pelo exemplo deste homem. A Bíblia fala que, lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 20, que fazia muito frio na região onde Benaia estava. E muito mais que frio, o texto diz que nevava na região. Então você já pensou, muito frio e neve na região onde Benaia estava. E o texto diz que, num dia de neve, Benaia desceu numa cova e matou um leão. Estava frio, estava nevando. E Benaia juntou forças, desceu numa cova, ou desceu numa caverna, como algumas versões falam, e ele matou um leão. É interessante que às vezes na nossa vida nós passamos pelos invernos da vida, pelas dificuldades da vida. O inverno, ele tem coisas boas, mas ele gera um mal-estar. A roupa é mais pesada, o corpo padece um pouco pelo frio. A gente não sai na rua toda hora como saímos no verão, porque venta, porque faz frio, porque neva. E o texto diz que ele saiu de casa enquanto nevava, mas além de nevar, tinha um leão que rugia numa caverna. Ele rugia, ele estava incomodando. Eu entendo que ele matou aquele leão por se sentir ameaçado, por sentir o rugido dele e ter que tomar alguma atitude. Como é que você está? Quem sabe você está passando por um momento de inverno, não inverno na temperatura, mas o inverno da vida, onde as coisas estão difíceis, onde as lutas estão grandes. Talvez você tenha coisas para entregar, metas para entregar, você tem o seu desempenho lá na empresa, você tem que correr atrás das coisas que têm se levantado, dos desafios. Só que ao mesmo tempo,
está nevando na vida, está inverno, está frio, você está passando por lutas. E nós queremos orar hoje por pessoas como nós e como Benaia, um homem que estava passando pelo inverno, o inverno real, mas um homem que viu um leão rugir também. E ele então desceu numa caverna e matou aquele leão. Como você está? Como está a sua vida? Quero dizer para você que quando a gente teme ao Senhor e a gente tem coragem de fazer a nossa parte diante dos desafios que aparecem na nossa vida, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Talvez você está com frio e se sentindo fraco, mas quando você teme ao Senhor, naquela época quando um guerreiro de um rei, e o rei temia a Deus e o guerreiro temia ao rei, aquele guerreiro temia a Deus também. Então ele temia a Deus porque ele temia Davi. Davi era um homem de Deus, então ele tinha temor a Deus. Por isso ele foi abençoado, por isso ele teve vitória. Qual é o teu leão? Qual é o teu desafio? Ou qual é o teu inverno? Eu não sei, mas você sabe. Essa hora é uma hora de orarmos pelos desafios que nós temos, pelas lutas, pelos dilemas, pelo mal-estar que nós estamos sofrendo. Feche os teus olhos. Coloca diante de Deus o teu inverno e o teu leão diante de Deus. E fala com Deus. E clama a Deus com as tuas palavras. Somente com as tuas palavras. Nosso Deus, às vezes, Pai, lá fora está nevando, faz frio, a gente sente o mal-estar, a gente sente a quietude do nosso esconderijo. E, ó Deus, muitas vezes os leões estão rugindo, Pai, e a gente precisa ter forças para enfrentar os invernos e os leões. Obrigado, Senhor, pelo exemplo deste homem chamado Benaia. Um homem que num dia de neve, no inverno, desceu numa caverna e matou um leão. Deus, olha para os teus filhos, Pai. Olha para aqueles que têm sido desafiados por tantas lutas. Deus, nos dá vitória, Pai. Estende as tuas mãos, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá vida, Pai, para irmos além e pela fé vencermos grandes desafios. Pai amado, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da força. Estende, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, para que possamos viver por esta aventura da vida e sairmos vitoriosos. Pai, nós pedimos a Tua graça, o Teu poder e o Teu amor nesta noite, Pai, sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Enquanto nós tocamos uma música instrumental, ofereça a Deus os seus dízimos, as suas ofertas, com alegria, num ato de adoração também. Nós fazemos isso não para sermos abençoados, mas porque nós já fomos abençoados. É uma atitude de adoração também a Deus. Então faça isso com amor e alegria neste momento também. Pode fazer diante de Deus.
Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E obrigado porque, através da adoração de cada irmão desta igreja, nós temos abençoado outras pessoas com o Teu Evangelho, em coisas, em áreas sociais também, em tantas outras necessidades que pessoas têm passado. Muito obrigado, porque o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Pedimos que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações. Abençoe o pastor Léo nesta mensagem e que seja abençoadora, Pai, transformadora em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Graças a Deus. Eu estava ali pensando enquanto a gente louvava a Deus, enquanto o culto acontecia. E aí o Alexandre apresentou os irmãos ali que estamos visitando. Né? O Trindade foi líder de adolescentes aqui na igreja quando eu era adolescente. Não sei se eu dei mais trabalho ou menos trabalho que uns e outros. Mas é até engraçado pensar nisso, lembrar de pessoas queridas, né, que viveram aqui conosco há tanto tempo e hoje estão de volta, visitando a gente. E eu sei que muitos que estão aqui hoje estão e talvez amanhã não estarão. E enquanto eu pensava nisso, enquanto eu olhava para os irmãos ali, eu fiquei pensando que tipo de marcas nós deixamos. Né? O pastor João falou sobre isso, né, sobre as marcas positivas que eles deixaram. E eu queria deixar para você, antes da gente compartilhar a mensagem de Deus, esse desafio de deixar boas marcas por onde você passar, ok? Lembra disso, onde você estiver, seja na igreja, seja no teu trabalho, onde você estiver, seja aquele tipo de pessoa que deixa marcas positivas, que abençoam outros, amém? Ok, queridos, eu queria compartilhar a palavra de Deus com você, e nós estamos, nesse mês na igreja, voltando um pouquinho a nossa atenção para a necessidade de salvação. Temos falado sobre isso e você, na semana passada, viu o pastor Maggioli, né? Eu não estava aqui, eu estava na segunda igreja, e você viu ali os projetos sociais que o pastor Maggioli apresentou, você viu as estratégias para alcançar o coração de pessoas, você viu as estratégias utilizadas para alcançar o coração daqueles que socialmente são mais vulneráveis. Mas hoje à noite eu queria pensar um pouquinho sobre aqueles que não estão socialmente vulneráveis, sobre aqueles que têm uma vida dentro de um padrão muito bom, um padrão aceitável, pessoas que são consideradas pessoas boas, mas como alcançar essas pessoas? Como alcançar o coração daqueles que tem uma vida regrada, uma vida honesta, uma vida boa, mas que precisam de Deus, precisam de Jesus. E talvez você seja assim. Talvez você seja uma pessoa boa. Talvez você seja uma pessoa que tenha uma conduta de vida exemplar. E talvez você esteja no seu caminho, no seu dia a dia, na sua vida, levando em consideração o seu relacionamento com Deus, baseado nessas coisas. E eu não queria hoje falar sobre estratégias, necessariamente, para pensar em outras pessoas, mas eu gostaria de pensar em nós. Pensar em mim, pensar em você que está aqui, pensar em você que talvez tenha frequentado a igreja já há algum tempo, já se sente parte da casa. Talvez você que ainda não se sente parte, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que você vem, talvez esteja alguns meses aqui, mas ainda não se sente parte da família igreja, e você tem buscado um relacionamento com Deus. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. E quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em pessoas boas, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei lembrando assim, de pessoas que foram ícones de bondade, pessoas que fizeram a diferença por aquilo que de bom fizeram na sua vida, e quase que inevitavelmente a gente pensa em, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, alguém que dedicou a sua vida a fazer o bem aos outros, né? Um ícone de bondade, um ícone de uma pessoa exemplar, uma pessoa que não viveu só para si, mas que viveu para os outros, que abdicou de muitas coisas, abriu mão
de muitas coisas que nós mesmos lutamos diariamente para alcançar, seja o nosso conforto, seja o que for. Essa pessoa especificamente abriu mão disso tudo e foi viver no meio daqueles que precisavam de auxílio. Você pode pensar em outras pessoas, talvez não ícones mundialmente conhecidos, mas talvez pessoas da sua família, que você conhece, que sabe que essa pessoa tem um bom coração, essa pessoa que olha para os necessitados e ajuda quem pode. Talvez você conheça pessoas que têm esse tipo de vida, esse tipo de padrão. Mas quando nós pensamos no ser humano, né, fica assim essa dúvida. Na verdade, o ser humano ele consegue ser bom mesmo? O ser humano é bom ou o ser humano é mau? Quando pensamos em maldade, nós pensamos em tantas pessoas aí que talvez apareceram na mídia, estão presas ou já foram assassinadas. E aí eu lembrei, enquanto eu pensava disso, eu lembrei de um homem que foi, década de 80, década de 90, ali, um ícone de maldade. O pastor João uma vez comentou sobre ele aqui, que é Pablo Escobar, um traficante colombiano. E aquele homem que foi considerado por muitas autoridades da época como o mais violento, o mais influente, o mais perigoso traficante da sua época. Será que alguém assim consegue ter atos de bondade? E aí eu lembrei disso porque o pastor João contou uma vez aqui uma ilustração e usou uma experiência deste homem. Este homem mau, mas que estava sendo perseguido, estava fugindo dos federais. E ele se escondeu, se eu não me engano, numa caverna. O pastor João falou sobre isso. Eu pesquisei um pouquinho lá, onde eu vi, falava de uma fazenda. Então ele se escondeu na sua fazenda. E esse homem estava ali no frio, com a sua família. E ele, para salvar a vida de um dos filhos, ele incendiou, ele botou fogo em $2 milhões, para que o filho pudesse, ou a filha pudesse se aquecer. Um ato de bondade de um homem mau. Na verdade, você é mau ou você é bom? Você, apesar da sua conduta, você é bom ou você é mau? Eu queria que você pensasse sobre isso. E enquanto eu refletia sobre o que falar nessa noite, é óbvio que eu pensei em mim. Eu pensei nas minhas características, eu pensei naquilo que eu gosto de fazer, na bondade que há em meu coração, ou na bondade que há apenas nas minhas atitudes, mas não partiram do coração. E assim, se você me conhece, eu acredito que você, por média, vai dizer que eu sou uma pessoa boa. Né? Normalmente eu sou calmo, evito discussões, evito brigas. Aquela história de dar um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Né? Na verdade, por qualquer boizinho a gente já sai da briga. Eu sou mais tranquilo, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas quando eu paro para pensar na minha vida, nos meus atos de bondade, eu vejo que muitas vezes coisas que eu faço, por exemplo, para ajudar as pessoas, seja ajudar alguém na rua a empurrar o carro que está estragado, ou seja, estender a mão para uma senhora que precisa de ajuda, o que for. Muitas vezes eu sou motivado não pela vontade de fazer o bem, mas pela vontade de ouvir o muito obrigado. Queridos, é uma dificuldade que eu tenho. Muitas vezes eu sou levado a fazer o bem para as pessoas por essa necessidade de dizer assim, olha, puxa, muito obrigado. Né? É quase como aquela necessidade de ouvir alguma coisa tipo, esse cara é o máximo, né? Ele ajuda todo mundo. E muitas vezes nós somos motivados por razões erradas para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Claro que muitas vezes eu e você fazemos aquilo que é certo, mas avalie um pouquinho a sua vida. Pensa um pouquinho se você também não está buscando, em determinados momentos, ser notado de alguma forma. Seja pela bondade, seja por aquilo que você faz, mas você está sempre tentando ser notado de alguma forma, e às vezes as coisas boas que você faz é por uma outra razão que não a bondade pura e simplesmente. Talvez você seja aquela pessoa que está querendo ser notada no seu trabalho, e você talvez dê mais de si ali, mas porque você está interessado em uma promoção ou num aumento de salário no final do mês. Você está fazendo coisas além, sendo o bonzinho da história ali, porque quer que o seu chefe, o seu superior te veja e te elogie ou te recompense de alguma forma. Talvez você seja aquele estudante que dá um pouquinho mais de si na faculdade, aparece um pouquinho mais, mas porque você espera que na hora do desespero aquela colher de chá seja concedida a você.
né? Eu fico imaginando que nós, às vezes, nos portamos diante das pessoas, e por que não, muitas vezes, diante de Deus, como essas pessoas que tentam chamar a atenção para receber algum benefício em troca. E às vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. E assim como meu filho me disse, o Arthur, o mais novinho, né, me disse essa semana assim: pai, estava eu e a Melissa, disse, pai, mãe, se eu me comportar, eu posso ganhar um presente? É mais ou menos assim que a gente age às vezes com Deus, né? Eu não sei de onde é que veio isso do Arthur ou de qualquer criança, mas a gente tem essa vontade de barganhar. A gente tem essa vontade de dizer assim, olha, eu vou fazer aquilo que é certo, porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. E, na verdade, isso afeta completamente os nossos relacionamentos. Afeta os teus relacionamentos com as pessoas, seja ela da tua família, ou do teu ambiente de trabalho, ou os teus amigos, ou os teus conhecidos. A forma com que você age com as pessoas, sendo uma pessoa boa ou não, fazendo coisas boas ou não, muitas vezes você está sendo motivado por alguma recompensa. E é aquela velha história do que é que eu ganho com isso, né? E muitas vezes a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. E é aqui o ponto-chave para nós pensarmos, como é que vai o teu relacionamento com Deus? Você, como eu disse, que tem vindo aqui, tem nos visitado, você que já frequenta há algum tempo, você que é cristão já há bastante tempo, o teu relacionamento com Deus está baseado nisso, está baseado nessa vontade de troca, nessa vontade de barganhar com Deus. E é mais ou menos assim. Eu lembro que pouco tempo atrás, uns 2 anos, eu fiz um concurso, eu compartilhei com a igreja, né? E naquela época, eu lembro que eu orei bastante, né? Eu queria passar no concurso. Aí, volta e meia, eu me pegava assim nas atividades diárias, conversando com Deus sobre aquilo, dizendo, Deus, olha, se eu passar, como é que vai ser minha vida? Vai ser melhor? Vai ser bom para mim, Deus? Eu questionava Deus, dizia, Deus. Então eu estava todo o tempo orando, todo o tempo falando com Deus. Mas no fundo eu tinha aquela motivação, que era aquela aprovação. Às vezes você tem um problema para resolver, e hoje aqui nós oramos, o pastor João falou dos invernos da vida, nós oramos, nós colocamos coisas diante de Deus, e às vezes nós nos relacionamos com Deus assim, igual uma criança. Deus, se eu me comportar, eu posso ganhar um presente? Deus, se eu me comportar, se eu fizer tudo direitinho, permita que dê tudo direitinho com a minha vida, dê tudo certinho. E às vezes a gente vive a nossa vida baseado nisso. Então, será que nós somos bons mesmo? E aí o tema para essa noite, para nós pensarmos, é justamente quando ser bom não é o suficiente. Queridos, eu queria falar sobre relacionamento com Deus e, consequentemente, sobre eternidade, sobre salvação. E quando a gente entra nesse assunto, não é suficiente, né? Deixando logo de cara a resposta para isso, não é suficiente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós vermos o que Deus nos deixa de pistas para falar sobre isso, né? Nós vamos para Mateus 19, o texto vai ser projetado aí, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir lá em Mateus 19, a partir do verso 16. Nós vamos ler um pouquinho sobre o encontro de alguém com Jesus, alguém que se encontrou com o Senhor Jesus, e ele tem no coração essa mesma pergunta, o que eu preciso fazer de bom? Vamos ler o texto? Acompanha comigo aí na tua versão, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode ler na tua versão, na tua Bíblia aí, ou na projeção. Diz o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu queria que você entendesse aqui primeiro o contexto do que está acontecendo aqui. Na palavra de Deus, se você olhar um pouquinho os versículos anteriores, Jesus ele está abençoando as crianças. Jesus está ensinando ao povo. Jesus, um pouco antes, foi posto à prova pelas autoridades religiosas da época numa pergunta sobre o divórcio, né? Na última ceia de manhã, no domingo de manhã, eu falei sobre esse assunto, justamente nesse texto de Mateus 19. Mas Jesus está ali e logo depois as pessoas começam a levar as crianças para Jesus abençoar. E aí é interessante que os discípulos eles começam a impedir as pessoas de levarem crianças para Jesus, né? E começam a afastar as crianças, começam a afastar aquelas pessoas que levavam as crianças. A ideia do texto ali é que são crianças de colo, crianças pequenas. E aí de repente Jesus diz: olha, para um pouquinho, deixa as crianças chegarem aqui, deixa vir as minhas crianças, não impeçam, porque delas é o reino dos céus. E aí eu acredito que esse jovem, a Bíblia identifica ele como um jovem rico. Eu acredito que esse jovem estava ali e ouviu isso. Das crianças é o reino dos céus, deixem elas virem a mim. E aí o texto de Mateus, ele mostra que Jesus está saindo. Em outro evangelho, Lucas também, depois nós vamos ler um texto de Lucas, também nesse contexto, mas mostra Jesus já saindo. E esse jovem vai atrás de Jesus. Eu fico imaginando que essa frase de Jesus tocou o coração dele. Eu fico imaginando que essa frase de Jesus, de que das crianças é o reino dos céus, mexeu com ele. Por que mexeu com ele? Porque era um homem religioso. Talvez esse homem fosse exatamente como eu e como você. Trazendo para a nossa época, para o nosso contexto, talvez fosse alguém que frequentasse todas as reuniões da igreja. Vem aos domingos de manhã na EBD, vem aos cultos à noite, e vem nas reuniões de oração, de estudo bíblico, tem o seu GP em casa, ele faz tudo aquilo que se deve fazer. E você percebe no texto que a pergunta dele para Jesus é: Jesus, né? Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Numa outra ocasião eu preguei sobre esse mesmo texto aqui, acho que há um ano e meio atrás, mais ou menos, e eu coloquei justamente o foco em que nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa para que Deus nos abençoe, para que nosso relacionamento com Deus dê certo. Mas esse cara aqui, ele está pensando em alguma coisa que seja boa. Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que ele faz. E aí Jesus devolve a pergunta, né, dizendo: olha, obedece os mandamentos. E aí Jesus apresenta lá mandamentos que são relacionados ao próximo, a outras pessoas. Você não adultera, você não dá falso testemunho, você honra o teu pai e a tua mãe. Focado nos outros, no relacionamento. Só que esse jovem ele se decepciona, porque ele diz para Jesus: olha, tudo isso eu já tenho feito. Quase como ele diz assim: olha, não dá certo, eu já tentei. Esse jovem ele percebe que ele precisa entrar na eternidade, ele precisa da vida eterna. E tudo aquilo que ele conhece a nível de religião, tudo aquilo que ele conhece a nível de prática de vida, que ele tem se esforçado, ele já percebeu, não dá certo. Então, queridos, ser bom não é o suficiente. E aí Jesus vai e diz para ele: olha, te falta alguma coisa ainda, então se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue. E eu acredito que muitas pessoas, e eu já fiz isso, nós nos debatemos olhando para essa frase de Jesus e tentamos entender por que era necessário este homem vender tudo o que tinha. Por que ele precisava vender tudo o que tinha, dar o dinheiro aos pobres para depois seguir a Jesus? Será que é interessante que Jesus ainda diz o seguinte: vende tudo o que tem e você vai ter um tesouro no céu. Se você olhar, Lucas vai falar bem claro isso. Vende tudo que você tem, então você vai ter um tesouro no céu depois de vender tudo e dar aos pobres. Então vem e me segue. Sinceramente, talvez aqui seja um enigma de Jesus, seja algo que a gente não vai conseguir explicar, e a gente pode aqui até conjecturar sobre ele ser apegado demais com as coisas, e por isso não seguir a Jesus. Logo depois Jesus fala aos discípulos que é difícil aos ricos entrarem nos céus, e Jesus apresenta até que seja impossível um rico entrar no reino dos céus.
Mas o foco para mim hoje, o que eu consigo entender olhando para a palavra de Deus, é que para entrar na vida eterna, o foco não está em se desfazer de tudo que tem, vender e dar aos pobres. Mas é ao final da frase de Jesus que ele diz: depois vem e me segue. Anda comigo. Vida eterna é andando com Jesus. E esse jovem, ele, não sabemos por que razão, mas Jesus deu essa ordem a ele, deu essa opção para ele: olha, você quer me seguir, quer a vida eterna, então vende tudo, vai dar aos pobres, faz mais alguma coisa, você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, os céus vão ver e vão recompensar você por essa bondade. E também dá para a gente entender que as nossas bondades de alguma forma são recompensadas, mas o nosso foco não pode ser isso, porque Jesus termina dizendo para ele: vem e me segue. Queridos, isso pode trazer para nós algo muito significativo para as nossas vidas. Talvez assim como esse jovem, você esteja fazendo várias tentativas humanas. Você tenta obedecer a lei, né? E você conhece a palavra, e você estuda a palavra, e você quer acertar, porque você vê aqui conceitos, valores, você vê um padrão de vida que você deve seguir, e você se foca nisso. Talvez você se foque nas atitudes que você faz, aquilo que você pretende fazer de bom para as pessoas, ajudando um ou outro, ou mesmo para Deus, dizendo: olha, Deus, eu faço tudo certinho, né? E um grande paradigma da vida, nós entendemos que não é porque nós fazemos tudo certinho que tudo vai dar sempre certo. E aí você abre a Bíblia no livro de Jó e você vê um homem íntegro, reto, temente a Deus, e sofreu tudo aquilo que sofreu. E nós temos essa tendência de imaginar que quando nós fazemos tudo certo, tudo vai dar certo. E aí lê Eclesiastes e você vai ver que a coisa não é assim. Nós não podemos focar a nossa vida, você não pode focar a sua vida no teu relacionamento com Deus baseado naquilo que você faz, baseado naquilo que você consegue ou não obedecer dos princípios da palavra de Deus. Já já nós vamos ver que o foco é andar com Jesus, e isso se chama relacionamento com Deus. Mas pensa um pouquinho, querido, você que tem andado com Jesus, você que tem andado atrás de Jesus, assim como esse jovem, você tem tentado agradar a Deus para que Ele te note de alguma forma. E até eu acho que tem uma música, eu ouvi uma vez, que era alguma coisa assim, no sentido de você fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, né? Chamar a atenção de Deus com o seu louvor, ou com as suas atitudes. Olha, eu entendo hoje que Deus, Ele já tem toda a atenção voltada para nós, até porque a Bíblia diz que Deus ama as pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, e por elas entregou o seu Filho. Então, queridos, não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus olhe mais para você. Não há nada que você possa fazer para que Deus foque mais a atenção em você, porque Ele já está focado em você. Deus já está olhando para você porque Deus te ama, e o que Deus espera é relacionamento. Agora, pensa um pouquinho, você se considera uma pessoa boa? Você tem levado o seu relacionamento com Deus baseado naquilo que você faz de bom? Naquilo que você consegue fazer? Ou naquilo que você consegue ser? Talvez você discuta com Deus e diga: Deus, mas era tão difícil para mim perdoar, hoje eu aprendi a perdoar. Deus, eu preciso que Tu resolva essa situação específica da minha vida, porque eu resolvi aquilo antes. Queridos, nós não podemos nos focar nisso. E eu quero falar então agora com você sobre o que é mais importante, que é a vida eterna. Não adianta nada você vir aqui, frequentar todos os cultos, você fazer todas as coisas que pode fazer, que consegue fazer ou que não consegue, se esforçar ao máximo e perder a tua chance de se relacionar eternamente com Deus. Olha um pouquinho para aquilo que Efésios 2, versículo 8 diz para nós, nos ensina, e eu sei que você conhece esse texto. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Queridos, nada tem a ver com a gente, a nossa salvação, nada tem a ver com a gente, o nosso relacionamento com Deus. Se nós somos salvos, é pela graça de Deus. Se nós somos salvos, é porque Ele mesmo planta fé em nosso coração, para que possamos reconhecê-lo e nos relacionar com Ele. Querido, Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça que vem de Deus. O nosso relacionamento, ele só existe, nosso relacionamento com Deus só existe porque existe a graça de Deus. Porque Ele decidiu se relacionar com você. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus está aqui falando com esse homem: vem e me segue?
Vem, porque eu quero que você ande comigo. Eu quero que você vá rapidinho para a sua Bíblia, lá em Lucas. Eu quero ler o contexto desse momento aqui. Um pouco antes de Jesus se encontrar com esses jovens, com esse jovem, Jesus conta uma parábola. O Evangelho de Lucas vai mostrar isso. E eu até acredito que esse jovem, ele é uma parábola viva. É mais um ensinamento de Jesus para que a gente possa entender o nosso relacionamento com Deus. Lucas 19, então, a partir do verso 9, e o texto vai dizer o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pouco antes de se encontrar com esse jovem, pouco antes de abençoar as crianças, Jesus está ensinando isso. Queridos, talvez você olhe para a sua vida, você olhe para você mesmo e pense: não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço boas coisas. Eu faço tudo direitinho, eu oro, eu dou meu dízimo, eu venho a todas as reuniões, eu faço tudo o que eu posso fazer. Eu estou garantido. E Jesus aqui apresenta ainda um religioso, né? Um fariseu, um religioso, alguém que conhecia a lei. E diz o texto aqui que para esses que se auto-justificavam e desprezavam os outros, ou seja, sabe quem que era o publicano? Era um traidor. O publicano era aquele que trabalhava para o Império Romano, né? Os judeus estão dominados pelo Império Romano e o publicano é aquele que cobrava os impostos. E era comum ainda que aquele que cobrasse os impostos, ele cobrasse um pouquinho mais, né? Levasse a sua parte naquele negócio, e todo mundo sabia. E para essas pessoas desprezadas, para essas pessoas que você conhece, talvez a sua família, que você pensa assim: esse cara nunca vai se converter, esse cara nunca, porque ele não faz nada de bom, olha a vida dele, um Pablo Escobar da vida, não faz nada de bom. Você pode pensar em tantos outros, exemplos mais recentes. Nós olhamos para as pessoas e pensamos assim: mas como será que essa pessoa vai se encontrar com Deus? Como será que ela vai ter alguma coisa na vida? Eu sou bom. Eu faço tudo o que eu posso fazer e eu me esforço. Mas, queridos, nada tem a ver com o nosso esforço. Sabe, não adianta você dar esmolas esperando que essas esmolas tragam para você algum tipo de retorno da eternidade. Não adianta você frequentar todos os nossos cultos, como eu disse. Não adianta você ser honesto, ser justo, ser bom, se você não se relaciona com Deus. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho como vai o seu relacionamento com Deus. Você baseia o seu relacionamento com Deus naquilo que você pode fazer, naquilo que você consegue cumprir? Ou você entende que Jesus é uma pessoa e nós não nos relacionamos com um livro, nós não nos relacionamos com as regras, nós não nos relacionamos com os ensinamentos, nós não nos relacionamos com um culto, com um programa montado e planejado. Isso tudo faz parte, mas isso não é o nosso relacionamento. O nosso relacionamento é com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa. Se você ora, você fala com uma pessoa. Se você dedica a sua vida, você está dedicando a sua vida porque Jesus é uma pessoa, é a Ele que você quer dedicar. Então, queridos, Jesus mesmo disse aos religiosos da época, aos fariseus, lá em Marcos, capítulo 11, se eu não me engano, ele diz assim para eles: vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas vão encontrar vida. E elas mesmas dão testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim, a fim de terem vida. Sabe, cuidado com o caminho que você tem seguido. Jesus, Ele mesmo se apresenta como sendo o caminho. Então, queridos, o convite de Jesus para nós é andar nesse caminho, é andar com Ele. E eu queria te lembrar de um outro encontro de Jesus para finalizar nessa noite. É só uma ilustração
Diz a palavra de Deus que Jesus estava passando por Jericó, estava indo embora, mais uma vez indo embora, saindo da cidade, e um cego ouve que é Jesus passando, ele ouve que a multidão está passando ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais uma vez as pessoas começam a impedir esse homem, né? Assim como as crianças, mas dizem: olha, não incomoda o mestre, para de gritar, para de incomodar. Jesus para. Jesus para o que está fazendo, para a sua viagem, para a sua saída da cidade e manda chamar aquele homem. Só que o texto tem um detalhe que ele diz que aquele homem, ele era cego, ele precisava de esmolas, ele dependia de outras pessoas e ele ficava sentado à beira do caminho. Mas quando ele vai, ele se encontra com Jesus, Jesus questiona: o que você quer que eu faça? Ele é bem claro, ele diz: olha, eu quero ver. E aí diz o texto que Jesus cura aquele homem, mas o detalhe que eu quero trazer para vocês: aquele homem que estava à beira do caminho, o texto nos mostra que ele vai seguindo a Jesus agora pelo caminho. Ele estava à beira do caminho, mas quando ele se encontra com Jesus, ele vai pelo caminho. Querido, você está onde? Você está à beira do caminho? Talvez você esteja à beira do caminho fazendo muita coisa certa. Talvez você esteja à beira do caminho fazendo tudo de bom que você pode fazer. Mas Jesus quer te convidar para um relacionamento com Ele. Jesus quer te convidar para você andar com Ele no caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então cuidado com a tua religião. Cuidado com aquilo tudo que você aprendeu e que talvez te leva simplesmente a fazer coisas. O que nós precisamos é nos relacionar com Jesus, é entender que Ele é uma pessoa e entregar as nossas vidas a Ele. Eu queria que você refletisse rapidamente sobre a sua vida nessa hora. E, se possível, eu queria que vocês cantassem uma música. Aquela primeira música que foi cantada, estava até sem letra, né? Aquela primeira lá, acho que ela fala um pouquinho sobre essa necessidade, essa vontade de chamar por Jesus e querer estar aos braços dEle. Eu queria que essa música ajudasse você a pensar. E eu queria que você pensasse na sua vida. Pensa se você tem seguido no caminho certo. Pensa se você tem andado de forma correta. E quando eu digo forma correta, eu não estou perguntando se você faz coisas boas. Mas eu quero saber se você se relaciona com Jesus. Será que Jesus para você se tornou uma religião? Será que Jesus para você se tornou frequentar um culto? Será que Jesus para você se tornou ler um trecho da palavra todos os dias para bater o teu cartão ponto, para dizer assim: eu fiz a minha parte hoje? Ou Jesus é para você relacionamento, é vida, é alguém, uma pessoa com quem você se relaciona? Jesus é o Filho de Deus que estendeu seus braços na cruz por você. E eu queria que você pensasse na sua vida de duas ênfases. Eu queria primeiro que você avaliasse, e talvez isso vai ser mais próprio para aqueles que estão nos conhecendo agora. Talvez você tenha que começar a frequentar a igreja nesse momento, nesses últimos dias. Talvez até então você não percebeu que te falta relacionamento. Talvez você veio aqui procurando regras, talvez procurando boa conduta, um modelo de vida. Mas nós não estamos aqui para apresentar modelo de vida, embora isso seja importante. Nós queremos apresentar para você Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Talvez vocês tenham frequentado os nossos cultos há pouco tempo, ou há muito tempo, e tudo que você conseguiu até agora foi religião, foi fazer coisas. E hoje, talvez você refletindo, você pensa assim, você mesmo, e diz: eu ainda não tenho isso. Eu ainda não tenho relacionamento com Jesus. Eu ainda não tenho vida. Eu estou fazendo um monte de coisas, estou tentando ser bom, mas isso não é suficiente. Assim como aquele jovem, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E se você descobre isso hoje é o momento de você falar com Deus a respeito. Hoje é o momento de você dizer: Deus, eu acredito que Tu entregou Teu Filho para morrer na cruz por mim, para que eu tivesse vida. E o que eu quero é um relacionamento, é me relacionar como pessoa, pessoa com pessoa. Jesus é uma pessoa. O que eu quero é isso, Deus. Talvez você vai dizer: Deus, eu nem sei direito como. Eu nem sei direito como agir, o que fazer. Não sei, eu estou aprendendo. E aí eu posso te dizer que nós como igreja queremos te ajudar nisso. Agora, talvez você seja aquela pessoa que, assim como eu, de vez em quando tem que parar e se questionar e dizer: eu estou fazendo a coisa certa?
E talvez você hoje vai pensar na sua vida e dizer assim, para aí, eu sou salvo há tanto tempo, eu sou filho de Deus há tanto tempo, mas há tanto tempo eu deixei o relacionamento de lado. Há tanto tempo eu tenho me relacionado apenas com regras, com coisas, com aquilo que eu posso fazer com as minhas forças. Está na hora de eu parar, de eu realinhar o foco da minha vida e dizer, Jesus, me ensina de novo a me relacionar contigo. Então eu queria que você, enquanto a gente canta essa música, pensasse sobre isso e tomasse uma decisão diante de Deus. Depois eu quero orar com você. Se você quiser fechar os seus olhos para refletir, ouça a música. Mas feche teus olhos para te ajudar a refletir um pouquinho mais, se concentrar. Se você quiser cantar junto, cante também. Mas deixa Deus te conduzir nesse momento. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, meu Jesus. Eis-me aqui, Senhor, Jesus, eis-me aqui. Talvez a sua oração agora seja justamente isso. Eu me lanço aos teus braços. Jesus, eis-me aqui. Eu queria convidar você que talvez tenha tomado uma decisão hoje, dizendo assim: Jesus, eu ainda não sabia o que era vida, eu ainda não sabia o que era relacionamento, eu estou frequentando igreja, mas ainda não sabia. Eu queria te convidar, se você sente a necessidade de tomar essa decisão por Jesus, para dizer: olha, eu aprendi que eternidade se alcançava de tantas outras formas, mas a Bíblia está me ensinando que é em Jesus. Você que está percebendo isso e hoje quer tomar uma decisão, dizendo assim: Jesus, é você que eu quero, é relacionamento contigo, para que eu tenha a eternidade, para que eu possa ir até Deus. Se você tomou essa decisão hoje, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar com você junto com a igreja. Se você tomou essa decisão, sai do seu lugar, vem até aqui, nós vamos juntos orar. Se alguém hoje diz assim: Jesus, é isso que eu quero, sai do teu lugar e vem aqui. Se você hoje também toma a decisão assim, dizendo: Deus, eu quero deixar de ser religioso, eu quero deixar de me focar nas coisas, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sei fazer, e quero voltar a um relacionamento mais íntimo contigo. Você percebeu que a sua vida estava indo por esse rumo diferente? Se você também percebe isso e quer mudar, quer tomar uma atitude para que algo seja diferente, eu queria te convidar a sair do lugar enquanto a música vai continuar. Eles vão continuar cantando. Sai do teu lugar e eu queria orar com você. Queria que nós orássemos juntos, orássemos como igreja, orássemos como família, para que nós tivéssemos um rumo diferente na nossa espiritualidade. Enquanto a música retorna, sai do seu lugar e vem até aqui. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Talvez seja essa a oportunidade de voltar. Nova manhã, talvez seja esse o momento. Pra mim. Aproveita essa oportunidade. Aproveita esse momento. Preparado pra mim. Eu gostaria que cada pessoa que veio até aqui à frente não ficasse sozinha. Eu gostaria que alguma mulher da igreja viesse junto com elas aqui. Mais uma pessoa. Venha e abraça quem está aqui, para que possa sentir o calor humano, para que possa sentir o toque, possa sentir o abraço da igreja, dos irmãos. Eu queria que você que está no seu lugar aí, eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração junto comigo. Peça para que Deus esteja abençoando. Mais alguém, um homem agora que venha junto. Se coloque junto ali. Pode ser mais de um, não tem problema. Mas você sente que é hora de mudar, sente que é hora de dizer: Deus, eu preciso recomeçar. Então essa é a hora. Você que está aí, talvez esteja tudo bem contigo. Coloque a tua vida, o teu coração à disposição de abençoar pessoas, de estar junto com outros. Interceda agora a Deus por essas pessoas que estão aqui. Feche os teus olhos e ora junto comigo. Senhor Deus, nós sabemos que a caminhada não é simples, não é fácil. Não porque tu não deixou um caminho fácil, um caminho simples,
mas porque nós às vezes complicamos demais com tantos conceitos, tantas até regras que colocamos e ensinamos, e precisamos reaprender tanta coisa sobre o relacionamento contigo, Deus. E Pai, eu percebo que essa é a nossa necessidade nesse momento. Assim como essas pessoas que vieram até aqui, o meu desejo, Pai, é que Tu me ensine nesse caminhar. De forma especial, como igreja, quero, junto com os irmãos, interceder por essas pessoas que dizem diante de Ti, diante da igreja, que precisam recomeçar um caminhar contigo, um caminhar de relacionamento. Pai, nos conduza nesse caminho, para que possamos experimentar o caminho que é Jesus. Não o caminho que é homem, não o caminho que são pessoas, ou aquilo que nós fazemos e nós produzimos, mas a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nos ensina isso, Deus, para que nós possamos ter realmente vida. Eu oro por isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você para ficar em pé, e nós vamos encerrar cantando. Se você puder agora acompanhar a letra, cante junto, nessa certeza de que você vai para os braços de Jesus e Ele te conduz. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana.